Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Amém. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Salmo de número 29. Em algumas versões, na minha Bíblia aqui tem uma epígrafe ou título que diz assim: Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Alguns eruditos da Bíblia intitulam estes salmos como Salmo da Tempestade. Outros dizem que é um salmo que revela a grandeza de Deus. E este salmo em particular, ele tem pelo menos 7 vezes a palavra a voz do Senhor. Se você ler com calma, você vai encontrar pelo menos 7 vezes o salmista usando essa expressão, a voz do Senhor. Alguns acreditam que esse salmo Davi escreveu quando ele estava passando por uma tempestade. Enquanto ele estava caminhando, surgiu uma tempestade e Davi ficou observando. Outros acreditam que Davi apenas observava a tempestade e, olhando os fenômenos que aconteciam em meio à tempestade, Davi estava escrevendo esse salmo, vendo tudo o que se acontecia na tempestade e ali então compondo este salmo para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. E os 2 primeiros versos, o verso de número 1 e o verso de número 2, ele nos faz um convite para adorar ao Senhor. A versão que eu tenho em mãos, ela diz assim: dai ao Senhor. Ela começa o verso 1 e o verso 2 dizendo: dai ao Senhor. Algumas versões vai dizer: tributai ao Senhor. Outras mais antigas vão dizer: dê tributo ao Senhor, ou seja, pague ao Senhor, dê ao Senhor aquilo que lhe é devido, a honra que ele merece, a glória que é dele, o louvor que é para ele, a adoração que é só dele, a majestade que deve ser honrada somente ele. Então, esses 2 versos primeiros, ele nos leva, nos dá essa ideia em que nós devemos adorar ao Senhor com tudo aquilo que nós temos, e nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo não por aquilo que ele dá para nós, mas nós o adoramos por aquilo que ele é, não é verdade? Se Deus, como tem um hino aí, se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele também é Deus. Se ele der, ele é Deus. Se ele não der, ele continua sendo Deus. Deus é Deus sem nós. E o que somos nós sem Deus? Nós não somos nada. Como diz aquele hino, né? É uma folha seca, o homem sem Deus, caído aí no chão que vai para qualquer lugar. Mas Deus está no seu trono, assentado, governando a história da humanidade. Então, nesta noite, o salmista já nos convida a dizer: olha, você entrou aqui e você já deu ao Senhor a glória que ela é devida. Você já deu a Deus o louvor que ele merece. Você já deixou a adoração que você veio entregar para Deus, já deixou. Se não fez, o culto ainda não terminou. Ainda dá tempo de você glorificar o Senhor Jesus. Ainda dá tempo de você dar para ele o seu culto, o seu glória, a sua adoração, o seu louvor. Ainda dá tempo de você dar o seu coração. Ainda dá tempo de você dar as suas lágrimas. Ainda dá tempo de você dar as suas enfermidades, seus problemas, seu medo, sua insegurança. Ainda dá tempo de você dar para ele, porque Isaías 53 nos garante que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, ele levou sobre ele. Esse fardo pesado sobre a sua vida, dor, angústia, medo, solidão, não pertence mais a você. O nosso Jesus já levou. E segundo Colossenses, segundo Paulo escreveu aos Colossenses, ele diz que ele gravou as nossas sentenças
Pensa naquela cruz, para que nós pudéssemos estar adorando a Ele e agradecendo a Ele nesta noite. Aleluia! Aleluia! E os versos de número 3, bem como o verso de número 4, nós encontramos as duas primeiras vezes, ou as 3 primeiras vezes, melhor dizendo, aonde o salmista começa a falar sobre a voz do Senhor. Olha que maravilha, irmãos, como ele compara a voz do Senhor. O verso de número 3, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Para quem já teve a felicidade de ir na praia, conhecer o mar, e você já parou, ficou olhando aquela beleza, e você fica olhando de longe, e você vê aquelas ondas que vêm se levantando, um vento que durante o dia ele sopra aqui, você de frente para o mar, o vento sopra aqui no seu rosto, e à noite ao contrário, ele sopra nas suas costas. Mas isso mostra para nós que de frente para o mar ou de costa para o mar, Deus sempre vai estar falando. Ou você esteja de costas ou você esteja de frente, Deus sempre está falando. E o salmista diz assim: olha, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A inspiração do salmista dizendo que até na natureza Deus ainda fala, até na natureza Deus usa a natureza para mostrar a sua voz. O verso de número 4, ele diz assim: a voz do Senhor é poderosa. E ele diz de novo: a voz do Senhor é cheia de majestade. Você já ouviu Deus falar com você? Aleluia! Você já ouviu a voz de Deus? Nós nunca vimos Deus assim face a face, na sua essência, como realmente Ele é. Mas é tão interessante que todos os crentes, quando vão dar um testemunho, ele diz assim: Deus falou comigo, eu ouvi Deus falar comigo, mas nós nunca vimos Ele. Mas quando Ele fala, você conhece a voz dEle, não é verdade? É por isso que ele diz assim: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então, como nós temos a certeza que Deus está falando, você deve parar para ouvir a voz de Deus. Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Eu acabei de fazer oração e fui dormir, e naquela noite eu tive um sonho. Eu estava em uma grande perseguição durante aquele sonho, e nessa perseguição eu corria em muitos campos, passava em muitas árvores, alguns pés de eucaliptos enormes, e eu olhava para aqueles pés de eucaliptos, e eu corria de um lado para o outro, e eu olhava ao longe, e eu via o perseguidor se aproximando, até que eu cheguei em um pasto muito verde, e do outro lado uma plantação de cana, e eu estava escondido entre as árvores. E eu, no meu pensamento, eu disse assim: se eu chegar até a plantação de cana, eu consigo escapar. Mas como eu vou chegar até lá? O campo aqui é verdejante, é plano, e se eu sair das árvores, o perseguidor vai me encontrar, eu não vou ter tempo de chegar até lá. E nisso, meus irmãos, apareceu do meu lado um cavalo branco, e o cavalo branco apareceu, e eu montei, e uma voz me disse: agora você consegue. E eu atravessei aquele pasto verdejante, cavalgando em cima daquele cavalo, e eu cheguei na plantação de cana e me escondi ali. E quando eu estava escondido ali, alguém falou comigo ali: você vai ouvir a voz de Deus agora. E disse assim: você quer ouvir a voz de Deus? E eu disse: sim, eu quero ouvir a voz de Deus. Então aquela pessoa que falava comigo disse: então Deus fala com você agora. Quando essa voz disse isso, Deus fala com você agora. Sabe aquele trovão que você ouve, que ele sai assim, rebombando, né, ressoando, que treme a janela na sua casa, que ela fica vibrando, tremendo? Eu escutei: você vai ouvir a voz de Deus agora. Deu aquele trovão, eu me assentei na cama, levantei as
assustado, me assentei na cama e fiquei ouvindo aquele trovão que foi longe. E eu disse comigo: Deus está falando comigo, eu preciso entender o que Ele quer. Eu dobrei o meu joelho e orei naquela madrugada dentro. Eu ouvi Deus falar comigo. Alguns dias atrás, isso que eu estou vos contando foi muito tempo, mas alguns dias atrás, logo no começo desse ano, eu estava ali na minha casa, um lugarzinho reservado para oração, e eu estava lendo a minha Bíblia, um dia ensolarado, e eu estava lendo a passagem onde Deus veio visitar o seu povo lá naquele monte, lá no Monte Sinai. Eu estava lendo, e a Bíblia diz assim, quando eu estava lendo, que Deus veio no dia combinado, e houve trovões, e houve relâmpagos, e eu disse: meu Deus, mas isso aqui é lindo demais. Foi durante o dia, houve trovões, houve relâmpagos, como pode ser isso? E eu olhei pela janela e tinha uma nuvem. Eu disse: Deus, o Senhor pode me mostrar como é isso? E aquela nuvem que estava ali sobre a minha casa, ela tampou o sol, e ali eu ouvi um trovão, e a mesma voz que falou comigo há anos atrás, ela disse: Deus está falando com você. A verdade é, irmãos, a verdade é, irmãs, que Deus está falando com muita gente, mas são poucos que estão ouvindo a voz de Deus. Deus está falando com muita gente, mas são poucos os que estão ouvindo a voz de Deus. Os prazeres desta vida sufocam a voz de Deus. A nossa correria do dia a dia sufoca a voz de Deus. As nossas preocupações com as nossas contas diárias, e nós devemos honrar os compromissos mesmo, às vezes sufocam a voz de Deus. Os irmãos hão de convir comigo, você há de concordar comigo, que às vezes nós achamos enfadonho nós pararmos para lermos um capítulo da Bíblia entre um horário de almoço, entre o tempo que a gente se levanta para a gente se preparar para o trabalho. Ah, não vou ler a Bíblia não, porque não vai dar tempo. Mas a gente pega o celular e a gente consegue ler 2 ou 3 vídeos curtos. Qual é a diferença de você pegar a Bíblia e ler 2, 3 versículos e você ler aí ou ver 2 ou 3 vídeos curtos? Deus poderia falar conosco na leitura da palavra, mas nós desprezamos a palavra. Pastor, não dá tempo de ler a Bíblia, mas dá tempo de você mandar um bom dia para um bom dia para outro, um feliz, uma boa semana. Eu não estou reprovando isso, não, isso é ótimo, porque uma mensagem que parece insignificante para você, ela significa muito para quem está recebendo lá do outro lado. Ele vai dizer: aquele irmão me esqueceu, olha, esse irmão é uma bênção na minha vida, todo dia ele lembra de mim, isso é ótimo. Mas procure ler também a palavra de Deus, para você ouvir a voz de Deus falando mais com você. Procure ler a palavra de Deus, para nós ouvirmos Deus falando conosco e sermos orientados pelas palavras. A partir do momento que nós ouvimos a voz de Deus e entendemos o seu chamado, o propósito dele na nossa vida, nós vamos caminhar na presença de Deus. A cada passo que nós demos, nós vamos ter a certeza que Ele está pertinho do nosso lado, segurando na nossa mão, e nós não vamos cair, e nós não vamos vacilar, nós não vamos errar o nosso pé. Irmãos, coisa gloriosa é quando você ouve Deus te chamar. Moisés ouviu a voz de Deus, subiu lá naquele monte. Deixa eu subir para ver o que aquela sarça tem, que ela é incendiada e ela não se consome. Aleluia! E ele chega lá, e quando ele vai se aproximando, ele ouve a voz de Deus: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é uma terra santa. E Moisés não questionou: quem é que está falando comigo? De onde vem essa voz? Moisés já foi logo obedecendo, já dobrou o seu joelho, já tirou a sandália e começou a falar com Deus. Imagine Abraão, que estava lá de repente olhando para as estrelas. Aí ele escuta alguém dizendo assim: Abraão, Abraão. E ele diz assim: quem é, Senhor? Ele diz assim: eu sou o Deus de teus pais. Ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, e eu vou abençoar a sua vida. Agora eu senti uma graça de Deus aqui. Você pode levantar sua mão, por favor? Ande na presença de Deus, seja perfeito
ouvindo a voz de Deus. Nós vamos encontrar outros e outros homens que ouviram a voz de Deus e seguiram o chamado. Agora imagine a alegria que os discípulos tiveram. Imagine você comigo, Pedro, lá no seu barquinho pescando e nada dando certo naquela pescaria e tudo dando errado naquela pescaria. Ele tinha tudo para desistir e de repente chegam os demais discípulos, os demais companheiros e diz assim: ô Pedro, nós achamos o mestre e ele está aqui conosco. E aí Jesus sobe naquele barquinho e diz assim: você pegou alguma coisa? Ele diz: pesquei a noite inteira, tenho experiência. Estou parafraseando, eu tenho experiência, pesquei a noite inteira e não pesquei nada. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o mar alto e você vai jogar a rede aí para a direita do barco, vamos ver o que acontece. Pedro bem poderia falar: olha rapaz, aqui tem experiência, aqui tem conhecimento, e você chega do nada. Eu já disse que eu passei a noite inteira pescando, mas quer saber uma coisa? Sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. Quem tem uma palavra de Deus continua caminhando contente. Quem tem uma palavra de Deus, ainda que tropece, se levanta, sacoda a poeira e continua caminhando. Quem tem uma palavra de Deus, mesmo não querendo fazer a sua vontade, ele continua caminhando, porque ele sabe que no final vai dar certo. Então, se você tem uma palavra de Deus na sua vida, continue caminhando nesta palavra. Você tem uma palavra de Deus. Ele joga a rede, aquela pesca maravilhosa. Aí Jesus diz assim: ó, agora você me segue, anda comigo e eu farei de você pescador de homens. Pedro joga as redes e continua seguindo. Imagine comigo, irmão, a felicidade que João, o discípulo amado, ele teve. Além de receber o chamado, ele pôde reclinar a sua cabeça no peito de Jesus e ouvir o coração do mestre batendo. Pensa que privilégio glorioso. Uns ficaram contentes de ouvir os sermões de Jesus. No Antigo Testamento os homens se alegraram por ouvir a voz de Deus. Nós que estamos aqui já estamos felizes de saber que Deus está conosco, o Espírito Santo se movendo entre nós. Mas a nossa alegria aqui é passageira, ela é momentânea. Mas quando nós chegamos lá no céu, ela será eterna e duradoura, e ninguém vai tirar a nossa alegria. Mas a verdade é, irmão, que quando nós ouvimos a voz de Deus, quando o Senhor Deus nos chama, às vezes esse chamado vai trazer algumas dores na nossa vida. Uma pessoa, quando ele é chamado para fazer a obra de Deus, quando ele ouve a voz de Deus e ele se entrega inteiramente, ele não vai ter muitos amigos, ele será desprezado, às vezes será mal compreendido. De repente você tem um amigão que está andando com você ao seu lado, te convida para passear no carro, convida você para comer uma pizza de vez em quando, mas aí Deus vem e te chama e você começa a jejuar, orar, buscar a voz de Deus, e aí o seu amigo diz: rapaz, você está diferente, será parece que você ficou aí mais exibido, nariz erguido, e você diz: não, irmão, é porque eu estou orando, estou com sede de Deus. Que é isso? E você começa a ser desprezado dentro da sua casa, você começa a ser mal compreendido, só porque você quer servir a Deus, só porque você quer vir na igreja adorar o Senhor, e às vezes alguém começa a te desmerecer, alguém começa a te amaldiçoar, alguém começa a falar mal do teu nome por aí, alguém começa a afligir a sua vida, as lutas são diárias, e aí a gente diz assim: Deus, é pesado demais o meu chamado, eu acho que o Senhor não me chamou, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém por mim, Senhor, quem é que vai me ajudar? Quem é que vai, Senhor, cuidar de mim? Às vezes, quando nós entendemos o chamado de Deus, às vezes somos desprezados, largados do lado, às vezes somos mal compreendidos, às vezes o chamado de Deus vai causar uma dor tão grande na nossa vida, e nós
nós vamos ter que chorar escondido no quartinho. Se não tiver um quartinho, é no banheiro, tomando banho, esfregando o corpo, você chorando: Deus, eu estou aqui, parece que eu estou sozinho, parece que eu estou sozinha, ninguém olha para mim, ninguém me enxerga, e as dores vão querendo sufocar a sua vida, as lágrimas começam a rolar no seu rosto, aí você vai dizendo: Deus, eu oro para ela, eu cuido dele, eu cuido dela, eu faço para ele, eu faço para ela, e quem é que vai fazer comigo? Quem vai cuidar de mim? Quem vai segurar na minha mão? Quem serão os meus amigos? Mas se você for chamado por Deus e você está entendendo, se você está entendendo o chamado de Deus, você vai caminhar em espinhos, e cada espinho que furar o seu pé, você vai arrancá-lo, e você vai deixar uma estrada livre para quem vem atrás de você. Você pode ter falado ainda hoje, você falou: Deus, eu estou cuidando de fulano, ciclano, Deus, eu estou fazendo a sua obra, mas e eu? Deus está dizendo: enquanto você faz por mim, eu faço por você. Enquanto você ora para que outros sejam curados, eu curo você. Enquanto você ora para que outros sejam salvos, eu salvo a sua casa. Enquanto você ora para que outros se alegrem, eu vou sarando a sua alma, eu vou sarando as suas feridas, eu vou limpando as lágrimas dos seus olhos, eu cuido de você. Assim diz o Senhor para alguém aqui nesta noite que pensou em voltar para trás. O nosso chamado, meus irmãos, ele vai nos amadurecendo ao longo desta caminhada, e é bom que você saiba, é bom que todos nós saibamos aqui nesta noite: Deus nos chamou para nós chegarmos lá, não importa como vai ser, mas nós temos que chegar lá, até porque estamos servindo esse Deus que é tão poderoso. Aleluia, aleluia. Estamos servindo esse Deus que é tão maravilhoso, e a palavra que Ele liberou para nós: você vai chegar lá, você vai vencer, você é meu filho, você é minha filha, você é vitorioso. Essa palavra que nos diz lá: eu posso todas as coisas no meu Deus que me fortalece. Então está chorando por quê? Está com medo do quê? Quer voltar para trás por quê? Quer abandonar por quê? Ouça a voz do teu Deus falando: meu filho, minha filha, eu estou contigo. Glorifique a Deus por isso. Foi Ele quem te chamou. Se Ele te chamou, Ele quem te sustenta. Foi Ele que te chamou. Se Ele que te chamou, Ele quem se responsabiliza. Você vai chegar lá, mesmo chorando, mas você vai chegar lá. Com poucos amigos, mas você vai chegar lá. Com muitos amigos, mas você vai chegar lá. Não importa, você vai chegar lá. Ouça a voz de Deus falando: você vai chegar. Aleluia. Hoje eu estou bem devagar, quero ir bem devagarzinho para você entender a palavra de Deus, o propósito de Deus. Eu me recordei aqui, irmãos, de uma passagem bíblica onde o apóstolo Paulo ele recebe uma palavra do Senhor. Eles pegam aquele navio, eles vão agora, e já fazia algum tempo que o sol não brilhava, todos à deriva ali no meio do mar. E aí então Paulo, dentro daquele navio, o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: Paulo, não te entristeça como os demais, não tenha medo, porque importa que você chegue em Roma e lá você testifique das grandezas de
Deus. Irmão, sabe o que isso significa? Para o apóstolo Paulo dizer: irmão, então eu estou tranquilo. Sabe o que isso significa? Receber uma palavra em meio a uma tempestade, um navio à deriva, perdido no meio do mar, e de repente aparecer um ser celestial, um anjo de Deus, e dizer para você: importa que você chegue do outro lado, importa que você chegue em Roma. Sabe o que ele está dizendo nas entrelinhas? Ele está dizendo assim: aconteça o que acontecer, eu vou te colocar lá. Aconteça o que acontecer, você vai chegar lá. Vamos recapitular rapidamente, irmãos, para não fugir muito aqui o que aconteceu. Aí Paulo chama todo mundo: ei, vocês, eu tenho aqui um pedaço de pão duro. Eu imagino Paulo colocando ali, partindo aquele pão. Pega aqui e coma, toma um pouquinho de água, e não entristeça, porque o Deus a quem eu sirvo, olha a convicção de quem ouve a voz de Deus. Ele me apareceu e disse que nenhum de nós se perderá, a não ser apenas esse navio. E aí o povo ficou mais tranquilo. Quem é esse homem aí? É um tal de Paulo, um servo do Senhor, é um homem muito usado por Deus. Então se ele falou: vamos comer, então descanse na palavra do homem de Deus aqui nesta noite. Eu pediria a gentileza mais uma vez que você levantasse a sua mão. Não importa a sua dificuldade financeira, não importa a enfermidade que você está passando, não importa o desânimo que está batendo no seu coração, as lágrimas que rolaram no seu rosto e que você veio aqui com dor no seu coração. O que importa é que você vai chegar lá. O que importa é que Deus vai usar de todos os meios e você será vitorioso. O que importa é que Deus está abrindo portas, Ele está dando solução, Ele está fechando escrituras, Ele está mudando diagnósticos, e você vai chegar lá. Você vai chegar, Paulo. Todo mundo aqui vai escapar, o navio vai se perder, e o navio parte no meio. Você conhece a história, e o navio parte no meio, e quem sabia nadar foi nadando, quem não sabia agarrou um pedaço de pau ali, um ajudou o outro, e chegou todo mundo lá na ilha. E quando chegar todo mundo ali, vamos fazer a contagem. Olha, rapaz, o navio se perdeu, mas está todo mundo aqui. Aí Paulo diz assim: quer saber uma coisa? Vamos fazer uma fogueira aqui, e eu vou pegar também um pouco de lenha para a gente se esquentar. E lá vai Paulo, e quando ele vai pegar um pouco de lenha, e tem lá uma víbora, uma cobra, e morde a mão dele assim, ó. Eu imagino Paulo todo tranquilo, a cobra mordendo a mão dele. Eu imagino ele todo tranquilo, mostrando para todo mundo aqui, ó: a cobra mordeu, mas eu não estou preocupado. Sabe por quê? Deus me disse que eu vou chegar lá. Deus me disse que eu vou chegar lá. E a cobra mordendo a mão, eu não sei se a cobra está mordendo a mão, não sei se a cobra está mordendo o calcanhar, não sei se a cobra está rolada no pé, não sei onde essa cobra está, mas faça assim agora, ó: chacoalhe ela no fogo do Espírito Santo, chacoalhe ela na fogueira divina, e diga assim: eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá.
já está aí a presença de Deus. Aleluia. Ouça essa voz e receba aquilo que você precisa e saia daqui glorificando ao Senhor. Não pense mais em parar, não pense em voltar para trás. Nesta caminhada teremos aflições, teremos angústia, mas você tem a palavra de Deus, você vai chegar lá. Deus está entrando com a providência na sua vida, Deus está entrando com a providência na sua história. Deus vai mais uma vez mostrar que Ele é Deus na sua vida. Deus mais uma vez glorificará o nome dEle, e o nome dEle será ouvido. Igualzinho o salmista diz aqui, ó: a voz do Senhor quebra o cedro, a voz do Senhor faz tremer os montes, a voz do Senhor faz esparir as trevas, a voz do Senhor estremece o céu. Deus está falando ao teu favor, Ele fará algo extraordinário. Mas não é hora de parar. Aleluia, aleluia, glorifique a Deus, continue adorando a Ele, continue glorificando. A presença dEle está aí te fortalecendo, a presença dEle está aí te dando ânimo, a presença dEle está aí te restaurando. Eu tinha mais para Ele nesta noite, eu apenas dei uma cavalcadinha na beirada aqui, mas Ele já está falando que Ele quer renovar a sua mente, a sua consciência. Ele já está dizendo que Ele quer restaurar a sua fé, o seu ânimo, a sua alegria. Então não perca a oportunidade. Glória a Ele. Dai ao Senhor, Filho dos homens, glória e força. Dai ao Senhor, Filho dos homens, adoração que lhe é devida. Deus está esperando você adorar. Eu pediria, será que é possível repetir o hino tua voz, Senhor? É possível? As irmãs vão repetir esse hino tua voz, Senhor, porque a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Quando Ele fala, a terra treme, quando Ele fala, o vento obedece, quando Ele fala, até o universo tem que parar para ouvir Deus quando Ele está falando. Aleluia, aleluia. Deus está falando com você. Não é hora de abandonar, não é hora de parar, não é hora de voltar para trás. Ouça Deus falando com você nesta noite. É hora de você continuar. Importa que você chegue lá. O naufrágio não parou Paulo, a serpente não parou Paulo, os grilhões não pararam Paulo, as cadeias não pararam. Ele chegou do outro lado, pregou em Roma, porque ele tinha a palavra de Deus que ele ia chegar lá, e você também vai chegar, irmã. Aleluia. As irmãs louvando ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Enquanto elas adoram, você ora, você glorifica, você exalta ao Senhor. Pode adorar, pode soltar. Louve ao Senhor Jesus. As águas ordinárias
presença de Deus. Glória a Deus. Irmão, eu só quero falar uma palavrinha que o Senhor me disse. A voz de Deus me disse assim: a igreja é o meu jardim e eu passeio no meio do meu jardim. Aleluia. O Senhor disse que Ele está passeando no meio da igreja. E essa glória que você está sentindo é Deus passeando em nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glorifique ao Senhor, porque Ele está aí pertinho de você. Tem pessoas sendo curadas aqui nesta noite. O Espírito de Deus está me dizendo: tem pessoas sendo curadas aqui nesta noite. Você veio aqui com dor, você vai voltar para casa com um pouquinho de dor, mas amanhã, depois, essa dor vai desaparecer para sempre e nunca mais ela vai voltar, porque Deus está falando. Receba, receba, não se canse de adorar, não se canse de glorificar. Nós já vamos terminar nessa noite. Amanhã, então, a partir das 19h30, nós já estamos aqui começando o culto. 7h15, 7h20 já estamos orando. Os irmãos que puderem venham, e que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Deus abençoe os grupos dos irmãos que cooperaram conosco. Que a bênção de Deus seja sobre a vida de vocês também. Levante a sua mão para receber as bênçãos, meus irmãos. Aleluia. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre cada um de nós. Hoje e sempre digamos juntos: amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã nessa noite, e diga com alegria: eu ouvi a voz de Deus.